Olá para você, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar nos vendo, nos assistindo, mas nós estamos aqui com esse propósito de bater um papo aqui, conversar um pouquinho. Agora nesse tempo, Outubro Rosa, né? Muito propício para a gente falar sobre a saúde da mulher e nós estamos aqui para compartilhar isso. Meu nome é Paula Bárbara, sou casada com o Gledson há 21 anos, temos duas filhas lindas, Júlia de 17, Ana de 12, e nós estamos aqui com a Estela. Estelinha é uma amada, uma irmã muito querida. Amém. Que o Senhor tem nos ligado em uma aliança de amor e de cuidado em Cristo, e nós estamos nessa caminhada aí rumo à vontade do Senhor. Estela tem um testemunho muito forte, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas. Você fica na liberdade para compartilhar esse vídeo aí com quem você achar que pode cooperar, tá bom? Estelinha, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Já falei que você é Estela, agora fala um pouquinho mais. Eu sou Estela Lousada, esposa de Renato Lousada, mãe de um casal de filhos, Gabriel e Stephanie, 27 anos de casados. E do interior do estado do Espírito Santo. Vim morar aqui em São Paulo assim que eu casei. E aí começou toda a minha trajetória de casada, toda foi aqui no estado de São Paulo. Muito bem, muito bem. Estela, você se converteu com quantos anos? Quantos anos você conheceu o Senhor? Como é que começou a tua história de fé? Então, sou filha de uma mãe que ensinou sempre crer em Deus como o único Senhor das nossas vidas. Minha mãe ficou viúva muito cedo, com 31 anos, criando 4 filhos. Isso também faz parte um pouquinho da minha história, por causa de muitas atitudes minhas, por causa dessa questão de ser criado por uma mãe sozinha, batalhando. Então, assim, eu sempre temi o Senhor desde criança, por causa dos ensinamentos que eu tive. E então, assim, na minha adolescência, vivi em denominação. E minha conversão mesmo, minha experiência com o Senhor foi lá para os meus 17, 18 anos. Me batizei lá com 19 e aí onde começou tudo. Graças a Deus, que bênção, uma longa jornada já, né? Já, um pouquinho. Pois é. E conta um pouquinho pra gente, na verdade, eu desejei, né, ficou no nosso coração compartilhar sobre o testemunho da Estela. Estela teve um diagnóstico de câncer, né, Estela? Sim. E como é que você descobriu isso? Como foi essa descoberta? Qual foi o primeiro impacto para a tua vida? Qual a idade? Conta aí, compartilha aí com a gente. Tá. Então, assim que eu casei, eu comecei a fazer meus exames de rotina, e aí eu descobri que eu tinha uns nódulos. Mas esses nódulos, graças a Deus, na época eram benignos, mas estavam crescendo e precisavam ser tirados. Eu tinha apenas só 21 anos e isso no início me apavorou, porque eu nunca tinha nem feito um curativo, um ponto na vida, imagina fazer uma cirurgia de mama. E aí eu clamei muito ao Senhor naquela época e Deus ouviu, teve misericórdia de mim, porque longe da família, sozinha, ter que fazer uma cirurgia. Tua família toda de lá do Espírito Santo? Toda do Espírito Santo, só estava eu e Renato aqui em São Paulo, especificamente Guarulhos. E aí, Senhor, por misericórdia, nos exames pré-operatórios, me fez sumir todos os meus nódulos, eram 4 naquela época, e não precisei operar. Mas 2 anos depois, como eu sempre falo que eu já estava um pouquinho mais durinha, os 2 nódulos voltaram. E aí eu já precisei ter que operar, aí eu operei, tirei, e eram nódulos benignos, fibroadenoma, que é um nome mais correto. E aí sucedeu tudo bem, a cirurgia foi ótima. Aí anos mais tarde, no mesmo local, voltou o nódulo. E desde então eu comecei a acompanhar esse nódulo nos meus exames de rotina. Quando você tirou a primeira vez, só tirou? Não precisou de quimioterapia, nada? Foi só cirurgia? Sim. Não, porque são nódulos benignos, não era cancerígeno. É um tipo de nódulo que o próprio organismo vai produzindo, que chama fibroadenoma. Então não precisa de nenhum tratamento, é só retirada mesmo. E anos mais tarde, por causa desse acompanhamento, quando eu estava já com meus 30, apareceu, eu fui fazer o exame de rotina,
Mas, na verdade, deixa eu só contar. O Senhor sempre me guardou, me conduziu em todas as áreas, e até a questão de médicos. Deus, graças a Deus, me deu bons médicos para acompanhar. E eu sempre entendi que a palavra diz que toda autoridade foi instituída por Deus. E os médicos são autoridades. Então, eu sempre me submetia às autoridades, seja o médico, outros, e principalmente os médicos, especificamente nesse caso. E o médico, na verdade era uma médica, ela por nada começou a falar assim, vamos acompanhar seu nódulo, que era bem minúsculo, que não era nem palpável, de 6 em 6 meses, que normalmente a gente faz de ano a ano. Uhum. E aí eu questionei por que de ser de 6 em 6 meses, e ela falou que não tinha motivo, que era bom acompanhar, mas que estava tudo ok. E eu comecei a acompanhar de 6 em 6 meses. Depois de 1 ano e meio, ela falou assim, vamos acompanhar de 4 em 4 meses. Aí eu questionei novamente, mas por que vai acompanhar de 4 meses? E ela falou assim, não tem motivo, mas eu tô sentindo a gente acompanhar de 4 em 4 meses, mas tá tudo ok. E eu já conheci um pouco de exame, eu via que realmente não mudava nada de um exame para o outro. E de 4 em 4 meses eu comecei a fazer os exames, e quando foi no terceira vez desse de 4 em 4 meses, eu vi que houve uma alteração na outra mama que nunca tinha dado nada. E como eu já conheci um pouco de exame, eu até questionei, o médico falou, não, tá tudo ok, o médico que fez a minha ultrassom. E 3 dias depois o exame já estava na minha porta, e aí eu fui ver, aí eu vi que tinha dado uma alteração. Uhum. Aí fui procurar minha médica, e naquela época já era o final do ano, não deu para ela me atender logo, porque estava final de ano, um monte de mulheres ganhando partos, né, ganhando neném. Então, não podia largar de fazer um parto para me atender, para ver Sim. meu exame. Aí eu falei assim, o que vai ser, nada vai mudar. Aí eu descansei naquele período, e aí nisso levou quase uns 20 dias para ela poder me atender. E aí ela me atendeu, quando ela me atendeu, e realmente ela viu que tinha dado algo diferente, e me explicou como que poderia ser todo o tratamento, que a medicina mudou, que as coisas mudaram, que não era como antigamente. E aí, desde então eu fui indicada por ela mesma para procurar um mastologista para acompanhar o caso. Aí fui fazer biópsia, vários exames para dar total certeza do que era. E realmente era um nódulo maligno na minha mama direita. Estava na época com 1 centímetro. E aí ele falou de todo o procedimento, eu teria que fazer uma cirurgia logo. Teria que fazer logo depois uma quimioterapia, algumas sessões, e radioterapia, e depois um tratamento de 5 anos com uma medicação. E foi desse jeito. E aí, assim, no dia que eu fiquei sabendo que era um nódulo maligno, a minha confiança, o que eu falei para o Senhor, Senhor, só acontece se o Senhor permitir. A minha vida é tua. Eu sempre entendi que nenhum fio de cabelo nasce ou cai se Deus não permitir. Né? Até um ditado popular que fala que uma folha de árvore não cai se Deus também não permitir. E eu creio nisso. E foi essa palavra que eu falei, Senhor, não vai acontecer se o Senhor não permitir. Então está acontecendo porque o Senhor quer que eu passe por isso. A única coisa que eu falei para o Senhor, naquele momento que eu saí do consultório, eu falei, Senhor, só não me deixe só. Porque só eu não iria conseguir passar. E daí começou toda a minha trajetória. Aí eu tive que fazer novos exames. Os exames são desgastantes, isso a gente não pode dizer que não. Sim. Mas o Senhor conduz todas as coisas. Deus assim preparou os melhores médicos. Graças a Deus eu tinha um plano muito bom na época. E só um parênteses, naquela mesma época nós estávamos já de mudança para o Espírito Santo. Esse parênteses é muito importante esse parênteses. E aí, como veio esse diagnóstico, o Renato já tinha dado toda a palavra que iria para o Estado do Espírito Santo, abrir uma filial da empresa lá, ele ficou com medo de voltar atrás nessa questão de ir para o Espírito Santo e perder o plano de saúde. E fazer um tratamento no SUS, eu sei que não é fácil. Né? Qualquer tipo de coisa. E eu tinha um plano que cobria tudo, todo o tratamento, até algumas medicações, que nem todos os planos cobrem para aguentar o tratamento, eu tinha pelo plano.
E aí, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia em janeiro. Foi bem rápido, então. Foi. E na verdade, assim, foi tudo cuidado de Deus, porque quando eu fiz o exame, em final de novembro, que estava 1 centímetro que eu falei, quando eu fui fazer a biópsia, que já era dezembro, final de dezembro, ele já estava com 2,5 centímetros. E quando eu fui fazer a cirurgia em final de janeiro, porque o meu médico também, ele poderia ter sido feito antes, mas ele tinha um congresso internacional, então ele não podia. Então eu tive que aguardar ele voltar. E assim que ele chegou, no outro dia ele já fez a minha cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, porque eles medem tudo, o tumor já estava 3,5 centímetros. É nisso que eu estou falando do cuidado do Senhor. Sim. Porque assim, normalmente esses exames é feito de ano a ano, uma vez por ano. Uma mamografia, uma ultrassom, eu fiz tanto um quanto a outra. No meu caso, como eu era muito nova, o que só apareceu na ultrassom, que a mamografia não aparece, dependendo da idade, por causa da densidade da mama. Então não pegou. E aí, nesse período, que eu falo que a importância de Deus, o cuidado de Deus, dele ter usado a minha médica, é porque ela começou a pedir esses exames de 4 em 4 meses. Porque se em 2 meses ele ficou 3 vezes mais, imagina se eu fosse esperar um ano para fazer o exame. Deus então, é um Deus de detalhes, né? Deus é Deus de detalhes. Ele começou a cuidar desde então, antes de acontecer. E antes disso, o Senhor, eu sempre sentia no meu coração que eu iria passar por essa situação. Por quê? Existem vários casos de câncer na minha família, tanto de mama quanto de vários outros locais do corpo. E eu creio que era o Espírito Santo já me preparando. Era uma vozinha lá dentro de mim que eu iria passar por essa situação. Só não sabia como era a situação. E quando, né? E quando. Mas que um dia eu iria passar, eu tinha algo dentro de mim que falava comigo. Talvez por isso que eu falo que o Senhor, desde criança, foi me preparando, desde da criação, desde tudo que foi ministrado no meu coração, acho que para chegar a esse momento. E para outras situações, lógico, da minha vida. E então, aí eu fiz a cirurgia em janeiro. E em março iria, porque tem um período para você recuperar pós-cirúrgico, não dá para fazer a quimioterapia, porque ela mexe com todo o metabolismo. E aí eu esperei até março para fazer. E em março, Renato teve que ir para Vitória para assumir e abrir lá a filial da empresa. No dia que Renato foi para Vitória, foi o dia que o dia que ele desembarcou no aeroporto de Vitória, foi o dia que eu comecei a minha quimioterapia aqui. E outra situação, assim, a Stephanie, a minha filha mais nova, tinha 3 anos, e o Gabriel, que é o mais velho, tinha 9 anos de idade. E com isso eu tive, assim, eu digo assim, anjos do Senhor à minha volta. E a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E eu vivi isso, vivo isso, né, muito bem. A igreja me abraçou a causa. E assim, Renato foi para lá, mas eu não fiquei só dia nenhum. A igreja assumiu esse cuidado comigo. Foi feito revezamento de irmãos para estar comigo, principalmente por causa das crianças. E também porque não sabia como que iria Você suceder. Ficar muito debilitada. Exatamente, né? Não sabiam como que iria acontecer. E aí começou minhas quimioterapias. Foram 6 quimioterapias, né? A princípio, como o organismo está muito bom, né, forte. Por que forte? Por causa do estilo de vida que eu já vivia, de alimentação, isso tudo o médico falou sobre isso. Fez diferença isso? Muita diferença. Uma alimentação saudável, uma vida mais saudável, nesse momento fez diferença? Fez, e faz muita diferença. Não só para o tratamento de câncer, como qualquer outra doença para a gente lidar. E aí começou essas sucessões de quimioterapia, que eu era nova, a quimioterapia foi o protocolo que foi passado para mim, segundo o médico, era o mais forte que existe, por causa da idade e por causa da agressividade também do câncer. Ele disse que eu tinha que tomar
uma químio bem mais forte, mais potente, por causa da idade que também meu organismo aguentaria, para que não acontecesse futuramente isso voltasse. Sim. E assim foi, mas até então eu não sabia o que era esse muito forte. Esse muito forte, o que é fraco, né? Porque é tudo uma novidade para nós. E eu comecei, a primeira quimioterapia foi tranquila. Há um outro detalhe, o médico falou que o meu cabelo iria cair todo. E eu, como ele me explicou... Tinha cabelão, né? Tinha. Cabelo na cintura. Muito cabelo na cintura. Aí eu já fui cortando, desde quando eu descobri. Coloquei o cabelo bem curtinho, assim, no ombro. E aí ele pegou e falou sobre isso, que eu poderia, né, que eu iria aguentar e tudo. E foi e começou. E nisso ele disse que o cabelo iria cair. E todo mundo à minha volta, e principalmente o marido... E a gente confia, mas existe casos que a gente leu muito, estudou muito, que existe casos que realmente não cai, mas era um outro tipo de quimioterapia. Mas eu queria também que o Senhor poderia também livrar disso. Mas quando o médico, quando eu falo sobre a autoridade, falou que realmente iria cair porque era as drogas mais potentes que ele iria me dar, ele me falou assim, certamente vai cair. No máximo de 12 a 13 dias o seu cabelo cai. E aí eu peguei, cortei meu cabelo bem curtinho e tudo. Mas antes disso, de cortar o cabelo, aí eu ouvia muitos, não tô orando por você, o cabelo não vai cair e tal. E o Senhor já começou a me falar, porque assim, eu entrei de cabeça no tratamento. Que eu precisava passar, que Deus estava comigo, que o cabelo ia cair, que depois iria... Você se preparou, na verdade, psicologicamente para segurar o que viria. Exatamente. E aí só que vai ouvindo um ou outro, né? E aí aquilo começou a entrar no meu coração, né? Eu acho que não vai cair, né? Estamos orando, não vai cair, tá todo mundo orando, aquilo entrou no meu coração. E aonde o Senhor um dia, antes dessa situação do cabelo cair, me falou no banheiro comigo assim, mas eu não falei nada, que o seu cabelo não iria cair. Foi falado que o seu cabelo vai cair, a autoridade falou que o cabelo vai cair, e eu não falei nada ao contrário. Aí nessa hora eu entendi, Senhor, que eu iria passar por tudo isso, e eu me arrependi, falei assim, eu me perdoe, porque eu já estava ouvindo voz, eu sei que... Criando uma esperança até pelas pessoas com boa vontade, querer te consolar, acabaram falando algo que ia te frustrar, né? Exatamente. Quando e que acabou entrando no meu coração essa esperança, aquela coisa toda. E o Senhor fez eu voltar aquilo que antes ele já tinha falado, né? E aí eu voltei, pedi perdão ao Senhor e os 12 dias o meu cabelo começou a cair. E daí 12 dias da primeira sessão. Da primeira sessão. Caiu e 21 dias depois... E isso o Renato lá longe. Exatamente. Ele ia, na verdade assim, Renato ia, passava a semana toda e final de semana ele voltava para estar conosco. E a empresa, graças a Deus, colaborou muito nisso, porque, né, é um custo para a empresa. E a empresa nos abençoou isso por praticamente quase todo o tratamento. E ele vinha todo final de semana para estar. Então, assim, eu fazia as quimioterapias às quartas-feiras. E a quimioterapia é assim, você faz a quimioterapia 3 dias depois que você começa a ter os sintomas. Tá? E aí, como eu falei que o plano cobria algumas medicações, o médico, ele pegou e falou disso, o seu plano ele cobre uma medicação que aumenta a sua imunidade. E você vai tomar essa medicação 4 dias após a quimioterapia, cada quimioterapia. E é uma medicação super cara, muito cara. E aí, o plano cobriu, eu tomava essa medicação, doía um pouco, era uma medicação subcutânea na barriga que tinha que tomar. E o que essa medicação faz? No 7º dia que a imunidade das pessoas cai, ela, na verdade, ela sobe a imunidade nesses 4 primeiros dias após a quimioterapia. Aí, quando chega no 7º, a imunidade está lá em cima, né? Pico. Aí ela baixa um pouco e chega na minha normalidade. Então, eu não tive sintomas. Mas quem faz quimioterapia já fica com uma carta de recomendação, porque qualquer sintoma... Porque normalmente dá febre, você pode estar suscetível a viroses, a várias coisas à sua volta, por isso que precisa ter um cuidado redobrado, porque a imunidade é baixa. E você já fica com uma carta
porque qualquer sintoma você tem que correr para um hospital. Exatamente, para um pronto-socorro, para ser medicado e tudo, aí eles vão ver o que você está tomando, porque não pode tomar qualquer tipo de medicação. E senão corta os efeitos, né? E eu fiquei com essa carta acho que desmanchou na minha bolsa, porque graças a Deus eu nunca precisei, eu nunca passei mal de nada, assim, os maus que eu falo assim, de vomitar, né, aquela coisa assim. Mas assim, a quimioterapia te faz sentir várias coisas. Você tem, eu falo assim, 10 situações no mesmo dia que você não sabe nem o que você está sentindo, né? Mas assim, por causa da medicação, eu me senti um pouco melhor. Fisicamente. E nesse período, né, porque assim, as pessoas que vinham estar comigo, elas ficavam nos primeiros dias, mas eu ficava bem os outros dias, para dar assistência aos meus filhos, e os outros dias eu ficava só, minha vida não mudou nada, eu continuava fazendo tudo, ia para o mercado, levar menino para a escola, ensinar a lição, uma vida normal, né, após os primeiros dias ali. E logo depois, assim, nesse período, eu ouvia muita voz do Senhor falar comigo, né? E Deus me falava, porque assim, eu tive muita insônia. Era um dos efeitos colaterais, era insônia. Eu passava às vezes a noite em claro. E às vezes dava aquelas cochiladas e eu ouvia no meu ouvido assim o Senhor falando comigo. Às vezes eu nem sabia onde que estava o texto, ele falava assim: eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí eu acordava assim, falei assim, nossa, eu não sabia nem aonde que estava o texto naquela época e tudo assim, assim, eu já tinha, lógico, lido a palavra, mas nem, não lembrava o endereço desse versículo. E todo o tempo o Senhor me ministrava esse versículo marcou a minha vida, né? Que é Salmo 46. Que ele é meu refúgio, e ele foi o meu refúgio, ele foi a minha fortaleza, ele foi o meu socorro bem presente em toda a angústia que eu passei. Sim, eu acho que é importante dar esse destaque, né, Estela, porque muitas pessoas pensam, na verdade, que o cristianismo você toma uma vacina de imunidade para sofrimento, né? Então, pare de sofrer, você não tem mais dificuldade, agora, ó, tá tudo certo, vai dar tudo sempre certo, vai estar tudo bem, você não passa mais nada. E, na verdade, não é essa a proposta da fé cristã, né? Não. Na verdade, a gente sabe que a gente pode passar todas as coisas naquele que nos fortalece, porque o Senhor está conosco. O que muda é exatamente o que você pediu ao Senhor, que Ele estivesse contigo, né? Você não estivesse sozinha. E aí, essa ação de Deus, eu acho que é onde os corações precisam estar abertos, né? A gente espera talvez um grande milagre, uma cura instantânea e tá tudo certo, não precisa mais, tá tudo resolvido, como aconteceu na primeira vez, né? Sim. Não, tá tudo certo, tá tudo zerado, bola pra frente. Mas o Senhor também nos leva a processos. Porque muito além daquilo que a gente vê, ele tem pensamentos de paz e ele nos leva a processos para que a gente possa alcançar aquilo que ele tem para nós, né? Principalmente nesse tempo, eu acredito que você viveu experiências, como você está compartilhando, muito profundas e pessoais de fé com o Senhor, né? E que legal, né? Bom, que alegria saber que a família de Deus esteve perto de você nesse tempo. O Senhor usou os filhos dele, porque o Senhor tem braços, né? Ele tem pernas, ele tem braço, viu? Ele tem ombros. Você pode ser um instrumento do Senhor, você pode ser um braço de Deus. Às vezes você pode estar aí assistindo e não ter uma relação direta com a tua vida, mas você conhece alguém, tem um vizinho, tem um parente, tem uma amiga, tem uma professora da escola, sei lá, alguém que possa estar passando um momento de dificuldade na sua saúde, principalmente, especificamente, como a gente está tratando aqui do câncer, um câncer de mama, algo muito próprio da mulher, né, ali, e com particularidades, que a mulher tem essa questão da queda do cabelo, né, da vaidade, que são coisas que atingem a gente, né, mexem com a nossa vida. Então você pode ser também um braço de Deus para alguém, um suporte de Deus para alguém. O Senhor pode querer abraçar alguém, dar suporte, assistência para alguém através da sua vida. Então esteja sensível aí, né? Então continua aí, Estelinha. Aí você, Renato, nessas idas e vindas, você fazendo quimioterapia, como é que foi desenrolando tudo isso? Como acabou? Como é que... Então, como você mesmo falou, né? Que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Isso era uma certeza que eu sempre tive no meu coração. Que ele tinha e tem o controle, tudo está debaixo do controle da mão dele, que nada acontece se ele não permitir.
e todas as coisas cooperam, né? Às vezes no momento a gente não sabe o porquê, mas lá na frente a gente pode entender, pode ser que nem entenda, mas cooperou para alguma coisa, com certeza cooperou. E Deus, eu sempre entendi que Deus pode, como você disse, operar ou de uma forma milagrosa, como ele fez nos primeiros novos que eu tive, ou Deus pode usar a medicina, né? Porque a medicina, ela não é nada mais, nada menos que é Deus operando. Porque eu sempre entendi e entendo que a sabedoria vem de Deus. Sim. A sabedoria vem dele. Então, assim, médico nenhum sabe alguma coisa se Deus não der. Então, isso trouxe paz no meu coração. Porque aqueles médicos estavam sendo usados por Deus, era o canal de Deus para me alcançar, para me abençoar, né? E nesse período, né, que você comentou de Renato lá e eu cá, houve outras coisas que o Senhor falou no meu coração, né? Que às vezes, daquele momento que a gente fica mais sensível e tudo, Senhor, né? Vulnerável, eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou, que o Senhor está aqui, né? Mas assim, às vezes eu não cheguei a questionar, mas passou assim rapidinho no meu coração, assim, será que não teria outra forma de passar, né? E o Senhor pegou e me falou claramente também. O Senhor sempre me falava no meu quarto, eu sozinha ali, o Senhor me lembrou assim como um filme, a história de como é? Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E o Senhor foi claro ali comigo, ali, porque ele falou assim, eles eram servos deles, fiéis ao Senhor, né? E foi jogado na fornalha. Mas o Senhor não os deixou. E o Senhor me falou assim, que eu estava na fornalha, naquela situação, né, grave, mas que eu não estava só, que Ele estava comigo. E aquilo novamente me trouxe uma paz, né, um descanso, para passar por todo aquele período, que não é fácil, mas eu não estava só. Eu de maneira nenhuma me senti só. Você teve medo da morte em algum momento? Nenhuma vez. Nenhum dia. E mesmo se passasse, eu falo isso hoje e naquela época a mesma coisa, só iria acontecer se Deus permitisse. E se Deus quisesse que eu morresse ali, quem sou eu para mudar? Sim. Não tem medicina, não tem ninguém para fazer. É isso que eu creio em Deus, que Ele tem todo o poder, toda a autoridade na minha vida, e assim, eu acho que na vida de todos. Eu não tenho dúvida disso. Se Ele quiser, Ele pode fazer. E se Ele não quiser, Ele também não vai fazer. Sim. Então eu não podia fazer nada. Então isso me trazia paz. Eu nunca tive medo, achando que eu ia morrer. Não, nunca passou na minha cabeça. Sim. Dessa situação. Imaginação, é um misto de muitos sentimentos, né? Eu acredito que tem dias que dá o disjuntor cai, né? Exatamente. Você fica meio triste, meio chateado. Mas o que você poderia dizer para quem está ouvindo a gente, quem vai assistir esse bate-papo depois, quem era a Estela antes dessa experiência e quem se tornou a Estela depois dessa experiência? Ainda que tivesse sido uma experiência de dor, uma experiência difícil, uma experiência que ninguém está querendo passar, mas estamos nesse mundo, podemos passar por tudo isso. Sim. E isso não é Deus nos punindo ou que Deus não nos ama, pelo contrário. Eu acredito até que você teve muito mais experiências com Deus nesse tempo, né? Você está citando isso todo o tempo aqui. Quem era a Estela antes desse processo e quem se tornou a Estela depois que tudo isso passou? Bom, a Estela, eu creio e me vejo assim. Era alguém que tinha fé, mas que tem agora, depois disso, muito mais fé, muito mais confiança no Pai. Né? Eu já não tive um pai biológico, meu pai morreu, eu era bebê, tinha 40 dias de nascido, e com isso eu vim mais presente aí num pai, né? Um pai perfeito, um pai bondoso, mesmo nessa situação que também eu aprendi com a vida, que nós não estamos livres, como você falou, de passar por situações, porque infelizmente o pecado veio e estragou o nosso corpo, né? Por isso que nós precisamos estar cuidando desse corpo, que é o templo do Espírito, e vai a alimentação, vai o estilo de vida que a gente leva, isso vai influenciar sim.
Mas, lógico, isso também não vai livrar-se aquilo que Deus quer que a gente Sim. passe. Mas isso vai cooperar muito para o nosso bem. Então, assim, eu me vejo assim com muito mais fé, me sinto muito mais amada pelo Senhor, pelo cuidado dele. Essa situação toda me deu mais sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, isso em todo o tempo, né? Não só naquele período, hoje em dia eu percebi isso e eu cresci em mais maturidade em Deus. Sim. Para essa situação e para outras, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Me levou para ir mais perto do Senhor. Né? Quanto muito se afasta num período desse, não, eu fui para mais perto do Senhor. Era uma necessidade de estar perto dele. E como é que acabou esse tratamento? Como é que você tá agora? Quando que acabou? Já tem um tempinho, assim, o tratamento todo de quimioterapia, radioterapia... Você fez os dois? Os dois. Levou do começo do ano até o final do ano, praticamente. Que ano foi? Foi em 2012. 2012. Uau! 2012. Aí logo depois que eu fiz de radioterapia 33 sessões, que são muitas. Sim. Normalmente não se levam tanto, mas foi bastante para mim. E era uma coisa que eu pedi ao Senhor, porque a radioterapia tem algumas sequelas, porque ela pode, como é na mama, é radiação, pode queimar o seu pulmão. E aí levar a outro problema. E como os médicos me falavam sobre isso, tudo, tanto que para fazer uma radioterapia você é medida onde tem o tumor e tudo, não pode passar nem um milésimo dali para não atingir outros órgãos. Então era um cuidado, ainda mais 33 sessões. E aí eu fui orar, quando eles falavam eu começava a orar, né? Eu falei assim, Senhor, me livra disso, né? Basta que eu já estou passando, que não venha atingir um outro órgão, principalmente o pulmão no caso. E o Senhor, pela misericórdia, me livrou disso também. Né? Eu passei bem, foi tranquilo, então eu fiz essas 33 sessões e logo depois eu tinha que começar uma medicação, que é uma imunoterapia. No meu caso, foram 5 anos, mas existe caso hoje em dia, que foi mudado esse protocolo, dependendo do tipo de câncer que teve. Agora são 10 anos. Para algumas pessoas. No meu caso, foi só 5 anos. Essa medicação tem muitos efeitos colaterais. A gente fica muito inchada. Fiquei muito inchada. Nesse período eu ganhei, tanto da quimioterapia até esses 5 anos de tratamento, eu ganhei quase 20 quilos. Daí para mais, de inchação e tudo. Muita medicação, né? É muita medicação. E com isso, assim, porque dá muitas dores essa medicação, era muito inchaço, muitas dores, principalmente nas extremidades, pés, mãos. Eu comecei a adquirir enxaqueca e insônia. Isso era um dos que a medicação causou. E com isso eu não conseguia fazer nenhum exercício físico, né? Era muito raro para conseguir, porque era muitas dores. Um dia eu estava bem, outro dia eu estava 2 dias ruim, outro bem. E o Senhor foi conduzindo isso. Né? E sempre lembrando o cuidado da igreja, tanto aqui quanto lá no Espírito Santo também. Eu tive muito apoio de irmãs e irmãos. Aqui, só voltando coisa, na época, tinha irmãos que me buscavam nas quimioterapias. Eu ia para a quimioterapia de carro, tinha um irmão precioso que ia lá, me buscava em todas as sessões. Enquanto isso, tinha irmãos dentro da minha casa cuidando dos meus filhos. Uns tiravam a semana toda para ficar dentro da minha casa, abrir a mão dos seus afazeres, da sua casa, da sua rotina, para estar junto comigo. Eu sou muito grata à vida da igreja, à vida de irmãos, por causa dessa sensibilidade, desse amor, dessa dedicação que cada um tiveram comigo. Eu sou, assim, infinitamente grata, eternamente grata à vida deles. Fez diferença, né, Estela? Acho que não só ajuda ali no momento da sua necessidade, talvez de uma organização de uma casa, cooperar com seus filhos, mas fez diferença saber, Deus deixou muito claro para você que você não estava só. E é interessante porque quando você fala assim, você está acompanhado do teu esposo,
ou dos teus pais. Aí parece assim que não, tudo bem, o Senhor está cuidando de mim, mas é meio que obrigação também, né? É uma troca ali meio que necessária. Mas quando o Senhor te tirou, né? Você estava aqui sem a tua família, sem tua mãe. Aí por isso o Renato ainda foi para lá, quer dizer, vamos dizer, as pessoas que eram principais, diretas, que teriam que estar ali, não estavam. Mas o Senhor não deixou de estar presente, né? Sim. O Senhor não deixou de estar presente e Ele estendeu a mão dele através dos irmãos. Com certeza. E muita gratidão, né? Ó, você que vai assistir aí, que você Muito. teve nesse tempinho aí com a Estela, foi muito importante e está sendo, né, muito importante esse testemunho, até para que outras pessoas que estejam perto de outros, né, que estão vivendo esse tempo, possam ter essa mesma sensibilidade, porque faz muita diferença. O apoio, a presença, né, Estela? Faz muita diferença. Então, isso acabou em 2012, já o tratamento de todo o ano, e depois você ficou mais 5 anos nessa medicação. 5 anos. E aí, quando que você ficou livre, assim, o médico falou, tá tudo bem, passou essa fase, agora só realmente esses cuidados de exames. Então, a medicação foi até 2017, né? Mais ou menos, final de 2017. E logo depois na verdade já era outra médica lá no Espírito Santo que estava me assessorando, né? E ela já me deu alta porque os exames estavam tudo normais, estava tudo tranquilo. Então eu voltei à minha rotina normal como qualquer outra mulher. De ano a ano fazendo os exames de prevenção, para se conhecer, para se observar, né? Porque a gente olhando para a cara do outro não sabe o que está lá por dentro, então a gente precisa fazer esses exames, é importantíssimo, fez a diferença na minha vida. Então eu continuo, então assim, totalmente como uma mulher, hoje eu estou como qualquer outra mulher, para se cuidar, né? Mas assim, dentro de mim a certeza que nunca mais voltar, passar por isso, porque é uma das coisas que o Senhor colocou dentro de mim. Dessa situação eu não passarei mais. É uma fé que eu tenho, é algo que fala dentro de mim, que eu não vou passar mais por essa situação. E desde então, assim, eu tenho me cuidado, tenho falado sobre essa situação com outras pessoas, se cuide porque faz a diferença. Sim. E a alimentação, como eu citei, fez a diferença na minha vida, para passar por tudo isso. Praticar um exercício físico também faz a diferença. Tudo isso é um conjunto. Sim. Né? E porque assim, eu tenho aprendido que o corpo inflamado pode causar outras doenças. Então é um cuidado que a gente tem que saber o que a gente está colocando para dentro de nós. Sim. Para não causar outros tipos de doenças. Sim, é um conjunto, né? Somos corpo, alma e espírito, né? Exatamente. E a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Precisamos fazer a nossa parte. Que bom, gente, que bom. Estelinha, faça suas considerações finais, se tem mais alguma coisa que você acha que é importante compartilhar. E também queria que você aproveitasse, né? Falasse aí direto aí para quem está te vendo, para quem vai te ver, um conselho ou uma palavra de esperança para alguma mulher que possa estar vivendo, né, um momento como esse, ou alguém que tem um familiar, que você fique na liberdade aí, que Deus use sua vida agora para você ser boca de Deus para alguém que está assistindo aí agora. Amém. De tudo isso que eu aprendi, né, e tenho tentado praticar, né, ter essa sensibilidade. Principalmente nós como igreja, ter a sensibilidade de olhar o próximo, de ver a necessidade, porque eu passei por isso, não só nessa situação, diversas outras situações, de pessoas à minha volta, o cuidado do Senhor, né? Usando essas pessoas, mas pessoas que foram sensíveis, que ouviram a voz do Senhor para poder me abençoar. E fui tremendamente abençoada, né? Por várias pessoas, né? E é que a gente possa ter essa sensibilidade também, de ver, às vezes até ver um irmão, falando só de câncer, qualquer situação, até ganhou um neném, tá lá, precisando de um apoio, de você ir lá lavar uma louça. Como faz uma diferença? Muita. Né? De ir lá, de pegar a criança pelo menos um pouquinho para a mãe descansar, isso faz diferença. Né? E numa situação mais séria, como que eu passei,
esse cuidado, essa percepção que o outro precisa, que o outro tá ali. Mesmo que o outro fala assim, que às vezes tem uma pessoa que fala que não quer incomodar, não precisa não, tá tudo bem. Eu preciso assim, né? Vai lá, abençoa, porque fez e faz muita diferença. Fez diferença na minha vida e vai fazer diferença nas outras vidas também. Esse contato de ir lá, às vezes não precisa ir lá fazer nada não, só de ir lá, de estar perto, de ouvir. Às vezes não precisa nem falar nada, só de estar perto, de saber que está ali, que está tendo esse apoio, isso faz diferença. Isso para mim foi marcante, é marcante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que me marcou foi esse cuidado. Deus usando o corpo dele para me abençoar. E que nós possamos ser canal de Deus na vida das outras pessoas. Amém, amém. E a esperança, né, Estela? A esperança. Às vezes você recebe um diagnóstico de algo assim muito... Ninguém quer, né? Receber um diagnóstico assim. E às vezes pode parecer assim o fim da linha, né? Mas não é o fim da linha. O Senhor é que tem a palavra final de todas as coisas. O Senhor é dele o sim e o amém. É dele a palavra final. Então você que está aí nos assistindo também, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus também quer falar ao teu coração. As histórias são diferentes, né? Cada um vai ter uma história, cada um vai ter um processo e um alvo em Deus. Mas esteja certo de uma coisa, existe um Deus que é um refúgio, que é um socorro bem presente no dia da angústia. Nele você pode se refugiar, você pode encontrar nele consolo, alegria, força. Ele é esse bom pai, tá bom? Muito obrigada, Estela, por compartilhar aqui com a gente aqui, uma bênção. Eu acho que muita gente nem conhecia aí teu testemunho, mas muito obrigada pela tua vida, pela tua disposição, por você vir aqui abrir um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Amém. Obrigada a você por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, porque eu nunca tinha passado isso, a não ser as pessoas mais próximas, né? Mas poder falar e falar de algo que Deus fez, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele. E Deus faz. Deus Amém. Fez na minha vida e pode fazer na tua vida. Amém, amém. Muito obrigada. Fica na liberdade para compartilhar esse vídeo aí. Que o Senhor direcione você. E vai ter outros vídeos aí ainda esse mês de outubro. Outubro Rosa, nós vamos falar também um pouquinho sobre menopausa. Já tô dando um spoiler aqui do próximo. Menopausa, aí você fala assim, não, mas eu só tenho 20 anos. Não se preocupa não, vai ser bom você ouvir, porque aí você já vai aprendendo algumas coisas para não ter que passar dificuldades lá na frente. Pode ajudar aí a tia, a mãe que tá passando por isso. Vai ser também muito joia, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe.